Que o Senhor venha agora abrindo os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, para que a gente possa compreender o que Ele tem para nós nessa noite, que é tão importante. Amados, muitas batalhas estão sendo travadas nesses dias, muitas batalhas estão sendo travadas hoje, e eu creio que o inimigo não estava querendo que essa mensagem fosse entregue à igreja. De manhã ela foi entregue com bastante dificuldade. E agora à noite começou também com muita dificuldade, mas eu tenho certeza que nosso Deus Ele é maior e nós vamos conseguir chegar até o final. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Por favor, abra para mim João, capítulo 16. Capítulo 16, a partir do verso 7. Nós vamos falar, estamos continuando a falar sobre o Espírito Santo, e nessa noite nós vamos falar sobre o Espírito que convence. O Espírito que nos convence, que te convence, que me convence. O Espírito que convence. No verso 7, Jesus diz assim, isso aqui são as palavras do nosso Senhor Jesus. Ele fala assim, olha, contudo, eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Aqui Jesus está se despedindo dos seus discípulos, está acabando o tempo dele aqui na terra. Ele sabe que em pouco tempo ele seria preso, ele seria açoitado, ele seria crucificado, seria morto, iria ressuscitar e voltaria para o Pai, onde ele está até hoje. Então Jesus fala, mas contudo eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, olha o que Jesus fala, se eu não for, o Consolador, o Conselheiro, o Espírito Santo, não virá para vocês. Então Jesus precisava ir. Mas se eu for, Jesus fala, eu o enviarei o Espírito Santo. No verso 8, quando ele vier, Jesus falando, quem? O Espírito Santo. Quando ele, Espírito Santo, vier, ele convencerá. Convencerá. O Espírito que convence. Ele convencerá. Esse é o propósito do Espírito Santo. Convencerá o mundo de 3 coisas, que já tem muito tempo que eu tento entender o que é isso. Mas o Senhor está clareando, Ele está convencendo a cada um de nós nessa noite o que significa isso. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. No verso 9, do pecado, o Espírito Santo nos convencerá do pecado. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Olha que coisa interessante, nós vamos detalhar isso, mas olha o que Jesus fala que o Espírito Santo vai nos convencer e o que é o pecado que Ele vai nos convencer, que os homens não creem nele, em Jesus. No verso 10, da justiça, convencer da justiça, e Jesus fala o porquê, porque eu vou para o Pai. Então se Ele vai para o Pai, Ele vai morrer, Ele vai ressuscitar e Ele vai ascender, Ele vai subir aos céus. Então a justiça, e vocês não me verão mais. E por último, o verso 11, do juízo. E Jesus explica, porque o príncipe deste mundo, o diabo, ele já está condenado. Muito bem. Então vamos entender essas 3 situações, essas 3 coisas que o Espírito Santo nos convence, que é o propósito do Espírito Santo vir no lugar de Jesus. Bem, primeiramente, aqui fala que quando ele vier, convencerá o mundo da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. E antes fala que se ele não vir para vocês, se eu não for, o conselheiro não virá.
o Consolador não virá para vocês. O Espírito Santo, ele não é menos importante que a presença física de Jesus. A presença física de Jesus não é mais importante do que a presença hoje do Espírito Santo em nós. E é muito simples isso. Jesus, estando aqui no mundo, ele não usou dos seus superpoderes como Deus, não usou. Tudo que ele fazia, ele pedia ao Pai, e ele falou que nós também podemos fazer as curas, expulsar demônios, tantas outras coisas que Jesus fez, nós podemos fazer, e ele não fez com superpoderes de Deus. Ele fez pedindo ao Pai, e o Pai o atendia e acontecia. Amém? Vocês entendem isso? Glória a Deus? Amém. Muito bem. Imagine se Jesus estivesse no nosso meio, como Deus homem. Ele iria continuar da mesma maneira. Então nós aqui somos muitos. A cidade de Pindamonhangaba são muitos, o Vale do Paraíba são muitos. Imagine todos quererem ter um tempo com Jesus físico. Seria humanamente impossível. Aí o estado de São Paulo todo, o Brasil inteiro, o mundo, não haveria campo de futebol, não haveria estádio que pudesse comportar tantas pessoas, e a fila seria muito grande, e nós teríamos que marcar para daqui a 285 anos ter 5 minutos com Jesus. Então, a presença do Espírito Santo é muito mais fácil, é muito mais acessível hoje. Por isso que Jesus fala que é para o bem de vocês que eu vou, porque aí o Espírito Santo virá, né? Então a gente vê aqui, nessas 3 situações, pecado, justiça e juízo, o que ele vai nos convencer. Então do juízo, eu vou começar aqui do verso 11, do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. O príncipe desse mundo está condenado porque Jesus, ele pagou todo o preço do pecado. Ele pagou todo o seu preço, o meu preço, toda a nossa condenação. Ele pagou na cruz do Calvário. Ali, ele foi crucificado, todo o sangue dele foi jorrado, e ele morreu em meu lugar, em seu lugar. Então Jesus, ele pagou, e nisso ele condenou o diabo. Então esse é o juízo. Vamos ler alguns versos que falam sobre isso, que lá na cruz ele pagou os meus e os seus pecados. Isaías 53, versos 5 e 6. Todos sabem, quase que decora esse verso. Ele, porém, foi traspassado, Jesus. Isso foi escrito há 750 anos antes de Jesus vir à terra. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, dos nossos pecados, e esmagado por causa das nossas iniquidades, pecados repetidos. E o castigo que era meu, que era seu, que nos trouxe a paz, estava sobre ele, Jesus. E pelas suas feridas nós fomos salvos, nós fomos curados. 2 Coríntios capítulo 5, verso 11. 2 Coríntios 5, 11, fala assim: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, nós procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e espero que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. 2 Coríntios 5, 21, 5, 21. Pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador Jesus, aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Colossenses 2, 13 e 14. Quando vocês estavam mortos por causa das transgressões, quem está em pecado está morto. Quando vocês estavam mortos por causa das suas transgressões e da incircuncisão da carne de vocês, Deus lhes deu a vida com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões, todos os seus pecados, de ontem, da semana passada, do ano passado, de 10 anos atrás, né? Quem é mais velho, de 50 anos atrás, o Senhor levou na cruz do Calvário. E a única condição para que realmente a gente seja justificado nele é nós aceitarmos.
Quando nós aceitamos esse sacrifício de Jesus no meu lugar, no seu lugar, então nós somos realmente perdoados. Então nós somos dignos? Não, nós não somos dignos, nem de tomar a ceia, nem de nada. Mas é por causa da morte de Jesus, nós somos justificados. Vocês entendem isso? Não, né? É difícil, é muito difícil. Eu não entendo. Como é que é isso? Meu Deus, né? É muito complicado. Mas nós precisamos apenas aceitar. Aceitar. Então eu posso andar de cabeça erguida. Os meus pecados foram pagos na cruz. Eu preciso aceitar isso. Se eu não aceito isso, eu perco a minha salvação. Hoje pela manhã, alguém me procurou, depois do culto, falou: pastor, eu não vou dizer se é digna ou digno, tá? Mas eu não me sinto com dignidade para participar da ceia. Eu falei: puxa vida. Eu falei desse jeito para essa pessoa: você não entendeu o sacrifício de Jesus. Porque você não é digno mesmo, você não é digna mesmo. Mas nós só precisamos aceitar. Sabe, tudo aquilo que você já aprontou na sua vida, quando você se arrepende, nós vamos falar sobre isso, quando você aceita que Jesus pagou aquele seu pecado, acabou. Você não tem mais que carregar isso para o resto da vida, você não precisa carregar isso. Muitas vezes a gente atende pessoas já de idade avançada, né, da minha para cima, que vai confessar pecados lá da sua mocidade, que abusou de não sei quem, que fez isso, que falou aquilo, que prejudicou não sei quem. Sabe, a pessoa está carregando aquilo por 50 anos, 60 anos. Meu Deus. Nós precisamos nos libertar disso, é só aceitar. Senhor, eu aceito o seu sacrifício por mim. Ele pagou a minha conta. Sabe, eu estou devendo uma fortuna para alguém, para uma loja, para o banco, sei lá o quê. Aí o Oswaldo chega e fala: pastor, fica tranquilo que eu estou indo lá, estou pagando a sua conta. Aquela loja, aquele banco não vai mais poder me processar, porque a minha dívida foi paga. Mas não fui eu que paguei, mas não importa, ela foi paga e pronto. É o que acontece quando Jesus morre na cruz. Ele paga a sua dívida, a minha dívida. Mas lembre a condição, nós precisamos aceitar isso. Se nós não aceitamos, o Senhor não pode fazer nada. Então, o juízo, ele vai acontecer para todo mundo. O juízo vai acontecer para todo mundo. É só a gente apagar, né, o nosso olho, né, o coração parar de bater, papapá. Naquele exato momento nós estaremos diante do trono. E ali acontecerá o juízo. Nós sabemos, é bíblico isso. Mas a maravilha é que entre o juiz, Deus Pai, e nós, os miseráveis, existe Jesus ali no meio. Então, Deus Pai, Ele não enxerga o Camilo. Ele enxerga o Camilo, mas através do Filho dele, de Jesus. Jesus se colocou na frente. Eu paguei a dívida dele. E Ele aceitou eu pagar. Então aí nós somos justificados. Então o juízo existe, é urgente. Nós não podemos deixar para amanhã. Se existe alguém nesse salão que não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, não declarou isso para aceitar isso, prestem bastante atenção em mim que é importante. Se alguém ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, não confessou com a sua boca isso, não vá embora sem fazer isso. Que o Espírito Santo te convença que você precisa somente aceitar o sacrifício de Jesus. É o Espírito que convence, não é o homem. Nós podemos aqui nos esgoelar, gritar, pular, fazer de tudo, dançar, mas quem convence é o Espírito Santo. E que o Espírito Santo venha convencendo cada um de nós agora, nesse momento, que nós somos perdoados quando nós nos arrependemos. E aquilo acaba.
passa um alvejante naquilo. Esse alvejante é o sangue de Jesus, que nos limpa, que nos torna brancos como a neve. Branco como a neve. Da justiça, o Espírito Santo nos convence da justiça, verso 10, porque Jesus fala: eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Vocês querem ver que interessante? Olha, aqui na carta de Tito, no capítulo 3, verso 5, Tito 3, verso 5, diz assim: não por atos de justiça por nós praticados. Olha, você pode ter feito o que foi de bom, de maravilhoso, né? Dar tudo que você tem aos pobres, entregar o corpo para ser queimado, para salvar alguém, né? De nada disso vai servir se você não tiver o verdadeiro amor. Não por atos de justiça por nós praticados. Você não vai evoluir. Eu estou aqui, aí eu vou fazer um monte de caridade, porque daí eu vou evoluir. Não. Se fosse isso, não teria valor nenhum a cruz do Calvário. Valor nenhum, porque é de graça. Não é por sua obra, não é pelas suas obras, é a graça. E sabe por que não é? Para que você não fique convencido de que você é o cara. É pela graça. Graça significa de graça. Então diz aqui, olha, não por atos de justiça por nós praticados, mas por causa da sua misericórdia, da misericórdia de Deus. Ele nos salvou pelo lavar regenerador. Regenerador é aquilo que regenera, faz de novo. Lavar regenerador e renovador de quem? Do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode nos convencer. Não existe outro. Só o Espírito Santo pode nos convencer. Não existe outro. Vamos ler mais uma. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Já lemos ela, né? Mas vamos de novo. Pois foi por nossa causa que Deus tratou Jesus como pecador. Ele não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus, de graça. Ele veio no nosso lugar. Mais uma. Romanos, capítulo 5, verso 1. Para que não fique nas minhas palavras, tendo sido, pois, justificados pela fé. O que é isso? Nós cremos nisso, aceitamos isso de Jesus. Justificados pela fé, nós temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso é da justiça. O Espírito Santo nos convence da justiça, porque Jesus volta para o Pai, e nós não o veremos mais. E do pecado? Verso 9, João 16, 9. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Então, mais do que qualquer outro pecado que você possa ter pensado ou ter cometido, né, na área moral, é muito mais que isso. É na área espiritual. É não crer em Jesus. Esse é o grande pecado que Jesus está falando, que o Espírito Santo vai nos convencer, né? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O convencer aqui, quando Paulo escreve isso, né, no verso 8, significa expor. Então o Espírito Santo vai expor para você o pecado, vai iluminar, não para os outros, para você, vai iluminar para que você enxergue o pecado, vai revelar a verdade para você e vai confrontar você. Você será confrontado por esse convencimento do Espírito. E aí vai levar você a uma mudança, a uma transformação de mente. Veja bem, não é acusação que o Espírito Santo faz. Quando ele lembra você de alguns pecados, você está disposto a isso? Então diga agora aí para você: Senhor, eu estou disposto sim, me recorda o que eu preciso me arrepender de verdade. Aquilo que você já se arrependeu, o Espírito Santo não precisa mais te recordar. Ele não é torturador. Ele vem para te convencer, para te livrar daquilo. Não é acusação e não é condenação quando o Espírito Santo expõe isso para você.
não é condenação, é libertação. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele é o grande cirurgião das nossas almas. O Espírito Santo é o cirurgião das nossas almas. Ele vai nos detalhes, ele vai ali naquele pontinho onde tem algo errado, onde tem um sangue pisado, onde tem algo que não faz parte do nosso corpo. Ele vai com um bisturi, ele vai tirando, ele vai te convencendo para que você seja liberto. Mas convencer do quê? O que o Espírito Santo nos convence? Do pecado. Porque os homens não creem em Jesus. O maior pecado, como eu disse, ele não é moral, ele é espiritual. É o pecado raiz. O principal é não crer em Jesus. Incredulidade mantém o coração fechado, impede a ação transformadora de Deus em nossas vidas. E Ele, o Espírito Santo, é o único que pode nos convencer, nos revelar a verdadeira condição que você está nessa noite, nesse lugar. Essa palavra não está sendo preparada ou proferida para quem não está. É para quem está. É para mim e é para cada um de vocês. Eu acho que aqui ninguém escapa de ouvir isso. Sei que são todos bonzinhos, todos santos. Mas o Senhor está mandando dizer isso. Ele convence, nos mostrando, nos revelando a verdadeira condição de cada um. Mostra que somos, olha que interessante, incapazes. Você sabia que você é incapaz? Você é incapaz de se justificar. Por mais que você faça, por mais que você se esforce, o Espírito Santo ele vem nos convencer disso, que nós somos incapazes de fazer por nossa conta. O Espírito Santo ilumina áreas de nossas vidas. Sabe aqueles quartinhos escuros que nós escondemos a vida inteira dos outros? E às vezes nós escondemos de nós mesmos aqueles quartinhos escuros da nossa alma. O Espírito Santo nos leva ao arrependimento genuíno. Um arrependimento. Guarda bem essa palavra, arrependimento. Genuíno, eficaz, diferentemente de remorso. Então existe o arrependimento e existe o remorso. Olha que coisa tremenda essa diferença dessas duas situações. A Bíblia, ela mostra que quando o Espírito Santo nos convence, no verso 8 nós lemos isso, ele, o Espírito Santo, ele produz algo muito específico no nosso coração, que é o arrependimento verdadeiro, e não um simples remorso. O remorso, o que é o remorso? Remorso é uma dor emocional, mas sem transformação nenhuma. Isso é o remorso. Dói demais. Aquele que está com remorso, ele pode até cometer loucura, porque dói demais. É muito triste. É a tristeza que não leva à mudança. Algumas características do remorso, se caso você se encaixa nisso, peça ao Espírito Santo que mude isso da sua vida. Características do remorso. O remorso ele é centrado em nós mesmos. Nós somos o centro. Você quer ver? A frase é assim: eu errei. Remorso. Eu estou com muita vergonha. Verdade, a pessoa fica envergonhada, ela até entende que ela errou. Eu estou com medo das consequências. Eu vou perder muita coisa. E aí chora, passa dias chorando, noites chorando, uma emoção intensa. E aí começa a fazer promessas pelo impulso, promessas impulsivas pela emoção, pelo momento da emoção. Esse é o remorso. Agora eu nunca mais vou fazer tal coisa, eu prometo não fazer. Faz um monte de promessas, mas não muda lá no íntimo, no coração. Esse é o remorso. Geralmente o remorso, ele é motivado por medo do castigo, por vergonha,
então ele fica com remorso. Porque ele perdeu algo, perdeu pessoas, perdeu o casamento, perdeu dinheiro, perdeu tanta coisa por causa do remorso. O orgulho ferido. Essas são as características do remorso. E ele é motivado por essas coisas. O remorso, ele sente dor porque errou, mas ele continua preso naquele erro. Olha que coisa triste, amados. A pessoa está com remorso, está chorando, mas ela não está arrependida. É um remorso, é por medo, pela perda, pela vergonha. E ela continua então presa naquela situação, ao erro. E Paulo escreve, ele fala sobre isso. Ele chama de tristeza segundo o mundo, que produz morte. Vamos ver isso. Agora você vai abrir na versão Almeida Corrigida Fiel. 2 Coríntios 7, no verso 10. Lá na segunda parte, lá embaixo de 2 Coríntios 7, verso 10, na Almeida Corrigida Fiel, diz assim, olha, lá embaixo. Mas a tristeza do mundo opera a morte. A tristeza do mundo opera a morte. Esse é o remorso. Depois nós vamos ler de novo esse verso, só que nós vamos ler a primeira parte, mas não agora, daqui a pouco. Foi exatamente isso que aconteceu com Judas Iscariotes. Ele ficou com um remorso tão grande de ter entregado Jesus, o Salvador, o Rei dos Reis, por 30 moedas de prata. Ele ficou com muito remorso. Tanto é que a Bíblia fala que ele correu, colocou uma corda no pescoço e se atirou. E ele se esborrachou. As entranhas saíram. Né? Remorso. Remorso. O remorso de Judas, ele fez com que ele não se voltasse para Deus. Mas a tristeza que ele sentia era tão grande do mundo. Agora vamos falar sobre arrependimento. A diferença do que o Espírito Santo vem nos convencendo do pecado e gerando em nós. Ele, Espírito Santo, não é você, é o Espírito Santo. Por isso que nós temos que pedir ao Espírito Santo que gere em nós esse arrependimento verdadeiro. Porque quando o Espírito Santo gera em nós esse arrependimento verdadeiro, acontece uma mudança de mente, uma mudança de direção, de comportamento. Você nunca mais será o mesmo. Além de deixar aquela situação pecaminosa, você deixou, você foi perdoado, você se arrependeu, você nunca mais será a mesma, nunca mais será o mesmo. É isso, o arrependimento, a palavra original dela é metanoia, é a mudança de mente que gera mudança de vida. E quais as características do arrependimento? Diferentemente do remorso, é centrado em Deus. O remorso é centrado no eu. Eu errei, eu cometi isso, papapá, né? Aqui não, aqui é centrado em Deus. Pequei contra o Senhor. Eu entristeci meu Senhor e quero voltar para Ele. Né? Davi, ele chorava dia e noite amargamente pelo pecado, mas ele dizia, Senhor, não afaste de mim o Espírito Santo, não tire de mim o seu Espírito. Davi, ele chorava amargamente, ele reconheceu o erro, mas ele sempre estava falando, eu pequei contra ti, Senhor. É a grande diferença do remorso e do arrependimento. O remorso, o arrependimento, ele não é emoção, ele não é apenas emoção. Você também fica emocionado, você também chora, mas a característica do arrependimento é a transformação. O arrependimento, a pessoa arrependida, ela não foge da luz, ela não foge do que é correto, ela corre para a luz, ela confessa o seu pecado, ela busca mudança. Isso é o arrependimento. O arrependimento produz frutos, mudança de atitudes, abandono do pecado e uma nova postura. Arrependimento, então, não é só sentimento, não é sentir, é decisão de mudar, de ser transformado. E Paulo chama isso, então, de tristeza segundo Deus. Então, nós temos a tristeza do mundo, remorso, e a tristeza segundo Deus opera arrependimento.
Isso é maravilhoso nas nossas vidas. Quantos de nós pode estar sofrendo há anos com situações assim? Nós sabemos que o Senhor perdoou, eu me arrependi. Então agora eu tenho que levantar a cabeça, eu tenho que mudar de vida, não tenho mais que conversar sobre aquele assunto, nunca mais. Nunca mais. Não há necessidade, acabou. Foi para o mar do esquecimento, foi colocada uma pedra em cima, uma pedra muito pesada, ninguém vai tirar, mas é uma decisão sua, é uma decisão minha. O remorso, ele vem da emoção humana, chora, mas ele continua preso. O arrependimento não. O arrependimento, há transformação de vida. O arrependimento é gerado pelo Espírito Santo. O remorso nos afasta de Deus. O arrependimento nos leva para Deus. Amados, o Espírito Santo nunca vai produzir remorso em ninguém. O Espírito Santo, ele produz convicção. Você fica convicto daquilo que você fez, você se arrepende genuinamente e você é restaurado. O Espírito Santo nos convence para libertar, não para nos matar, não para nos esmagar, não para anular o pecador. O remorso, ele diz assim: eu errei. Não tem mais jeito. Olha que mentira do diabo. Eu errei. Não tem mais jeito. O arrependimento, movido pelo Espírito Santo, diz assim: eu errei, mas Cristo me chama de volta. Cristo me chama de volta. Tem uma canção, né, que eu gostaria que vocês ministraram hoje de manhã, encaixa direitinho. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Pode subir. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau. E me transforma, Senhor. Me mostra. Então eu gostaria que você fechasse seus olhos por alguns instantes, nesse momento. Agora é você e Deus. Você e Deus. Peça para o Espírito Santo acender aí uma luz naqueles quartinhos escuros que pode ser que você ainda tenha. Aproveite esse momento. Peça perdão a Deus, se caso você já pediu, não precisa pedir de novo, nem de novo, nem de novo. Você precisa estar convicto, e quem faz isso é o Espírito Santo, que vai te convencer de que Jesus já levou o seu pecado na cruz. Há mais de 2000 anos atrás ele fez isso, mas isso vale para nós hoje. Você que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador.